Agora vamos falar sobre as regras de Kirchhoff. Essas regras são maneiras com as quais a gente vai conseguir calcular a corrente em um determinado circuito. Nem sempre dá para a gente reduzir os circuitos a série e paralelo. Nessas situações a gente tem que usar as regras de Kirchhoff. São 4 regras muito simples. A primeira regra é a regra das malhas, que diz que a soma da diferença de potencial em uma malha fechada tem que ser igual a zero. A segunda regra é da resistência. Ela diz que quando passamos no sentido da corrente através de um resistor, então a diferença de potencial nele é menos I vezes R. Quando passamos no sentido contrário da corrente, então a diferença de potencial é mais IR. Por que isso? Porque se a gente está passando no sentido da corrente, e a corrente, lembrando, é de cargas positivas, a corrente vai do potencial mais alto, que é o polo positivo da bateria, para o potencial mais baixo. Então, se a gente atravessa um resistor no sentido da corrente, você vai ter uma queda no potencial. Se você está passando pelo resistor no sentido contrário ao da corrente, então você vai ter um aumento no potencial, ok? A terceira regra é a regra das fontes. Ela diz que quando passamos do polo negativo para o polo positivo, o ΔV, a diferença de potencial, vai ser mais a força eletromotriz, porque estamos passando de um ponto de potencial mais baixo para um ponto de potencial mais alto. Quando passamos no sentido contrário, do polo positivo para o polo negativo, temos uma queda no potencial. Então, ΔV é menos epsilon. A quarta regra é a regra dos nós. Ela diz que a somatória das correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. A gente viu isso quando a gente estava falando sobre corrente, né? A corrente que chega, que entra no nó, tem que ser igual à corrente que sai do nó, ok? Então, são regras muito simples e que vocês não precisam decorar. Se vocês entenderem, vocês não precisam decorar. Vamos aplicar as regras de Kirchhoff para essa malha aqui, ó. Eu tenho uma fonte e 3 resistores. Eu posso caminhar por esse circuito no sentido horário ou eu posso caminhar no sentido anti-horário. A corrente vai fluir no sentido anti-horário, porque eu tenho o polo positivo da fonte aqui e a corrente é de cargas positivas, né? Corrente convencional. Então, eu vou começar a percorrer esse circuito desse pontinho aqui. Então, quando eu vou daqui para cá, eu atravesso a fonte. Eu atravesso essa fonte passando do polo negativo para o polo positivo. Então, eu tenho um aumento no potencial. Se eu tenho um aumento no potencial, a diferença de potencial desse ponto para este ponto é mais epsilon. Agora eu vou desse ponto e vou passar pelo resistor R1. Se eu vou daqui para cá, eu vou atravessar o resistor R1 na mesma direção da corrente. Então, eu estou indo de um ponto de potencial mais alto para um ponto de potencial mais baixo, porque a corrente é de cargas positivas e ela flui em direção ao ponto de potencial mais baixo. Então, a diferença de potencial no resistor 1 é menos IR1. Então, eu continuo daqui
para cá. Daqui para cá eu vou atravessar o resistor R2. E eu vou fazer isso também no mesmo sentido da corrente. Então eu estou indo de um ponto de potencial mais alto para um ponto de potencial mais baixo. Então a diferença de potencial aqui entre os terminais do resistor R2 é menos IR2. Quando eu vou daqui para cá, eu atravesso o resistor R3. Eu vou atravessar esse resistor R3 também no sentido da corrente. E por causa disso, eu estou indo então de um ponto de potencial mais alto para um ponto de potencial mais baixo. Então, a diferença de potencial aqui entre os terminais do resistor R1 é menos IR3. E daqui para cá não tem nada, retornei ao ponto de partida. Então, a soma das diferenças de potencial de tudo que eu achei no meio do caminho, voltei para o mesmo ponto, então tem que dar zero. Ok? Então, essa é a primeira regra de Kirchhoff. Agora queremos achar a corrente. Então, eu posso passar todos esses para o lado de lá. Então, fica Epsilon igual a IR1 mais IR2 mais IR3. Mas a corrente é a mesma em todos os resistores. Então, eu posso colocar em evidência, fica IR1 mais IR2 mais IR3. E eu vou passar para o lado de lá dividindo. Então, ficou I igual a Epsilon dividido pela soma das resistências. Ok? Então, eu posso escrever a soma dessas resistências por uma resistência equivalente. Então, quando eu tenho resistores em série, a resistência equivalente é a soma das resistências de cada um dos resistores. Ok? Agora vamos pensar num circuito que tem mais de uma malha. Veja que eu posso percorrer esse circuito passando por esse resistor, ou eu posso percorrer o circuito passando por esse, ou eu posso percorrer o circuito passando por esse. Então eu tenho várias opções de percorrer o circuito. Então significa que esse circuito tem mais de uma malha. Ok? O que a gente vai usar aqui é a regra dos nós. Essa corrente I que chega no nó, ela se divide em I1, I2 e I3. E a soma de I1 com I2 com I3 tem que ser igual a I1. A corrente que chega no nó tem que ser igual às correntes que saem do nó. Ok? Então, a corrente I1 vai ser a diferença de potencial V, que é a mesma da bateria, dividido por R1. Para a corrente I2, a gente tem a mesma diferença de potencial, todas as resistências estão ligadas nos polos da bateria, estão ligadas em paralelo. Então, a corrente I2 é justamente a diferença de potencial V dividido por R2. E a corrente 3 é a diferença de potencial V dividido por R3. Então, pela regra dos nós, a corrente I tem que ser igual a I1 mais I2 mais I3. Então, substituindo I1, I2 e I3 aqui, a gente vai ter I igual a V1 sobre R mais V sobre R2 mais V sobre R3. Colocando o V em evidência, eu tenho 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E isso daqui é 1 sobre a resistência
equivalente. Então, quando eu estou trabalhando em paralelo, com as resistências ligadas em paralelo, eu tenho que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Ok? Agora vamos supor que eu quero descobrir a diferença de potencial entre os pontos A e B. Bom, quando você dá a volta completa no circuito, a diferença de potencial é igual a zero. Quando você faz só a metade da volta, só um pedaço da volta, então eu vou pegar a diferença de potencial em A, somar a diferença de potencial com tudo que tem no caminho e igualar a diferença de potencial em B. Não vai dar zero porque eu não terminei o circuito. O circuito está aberto, não foi um circuito fechado. Okay? Então, vou percorrer o circuito nesse sentido aqui, ó, dessa setinha verde. Você pode definir esse sentido que você percorre o circuito de acordo com a sua vontade. Tanto faz se você percorre no sentido horário ou se você percorre no sentido anti-horário, não tem problema. Mas você não pode inverter o sentido no meio da conta. Isso que você não pode fazer. Você definiu um sentido para uma determinada malha, você não pode mudar o sentido, ok? Eu quero saber a diferença de potencial entre os polos da bateria, entre A e B. Veja que essa bateria é uma bateria real, ela tem uma resistência interna. Então, eu vou fazer um circuito aberto. Eu não quero percorrer o circuito como um todo. Então, a soma das diferenças de potencial não vai dar zero. Eu vou começar no ponto B, então eu tenho uma diferença de potencial VB, que eu não sei quanto que vale ainda. Vou atravessar a bateria e a resistência interna dela e vou chegar no ponto A, que vai ter uma diferença de potencial VA, que eu também não sei quanto que vale. Então, como que você usa a regra de Kirchhoff nessa situação que eu não vou fechar a malha, eu quero calcular num pedaço? Vou começar do VB, vou percorrer os elementos do circuito e vou igualar ao potencial do ponto em que eu chegar, que é o VA. Então, vamos começar assim. Eu tenho nesse ponto VB, vou atravessar aqui, ó, o resistor R, e esse resistor R tem uma corrente nesse sentido, daqui para lá. Então, aqui fica menos e R. Quando eu passo do polo negativo para o polo positivo da bateria, eu tenho mais epsilon. E aí eu chego aqui no ponto VA. Então, a soma de VB e tudo que tem pelo caminho tem que ser igual a VA. Então, vou passar o VB para lá, vai ficar VA menos o VB igual a epsilon menos IR. Índice Rzinho é a resistência interna. Agora eu sei que a força eletromotriz é o IR mais o IRzinho. A gente achou isso na aula anterior. Então, eu vou isolar a corrente aqui. Vai ficar epsilon dividido por Rzão mais Rzinho. Eu vou substituir isso aqui. Então, vai ficar VA menos o VB igual a epsilon menos epsilon sobre Rzão mais Rzinho vezes o Rz. Então, tirando o mínimo aqui e fazendo a continha, a gente tem VA menos VB epsilon dividido por R mais Rzinho vezes R. Então, essa é a diferença de potencial entre esses dois pontos de uma bateria real, ok? Na próxima aula, vamos ver um exemplo de aplicação das regras de Kirchhoff.